e Luís Paixão Martins. Quem é que nomeia e destaca como grande vencedor da noite, além de António José Seguro e também os perdedores? É um prazer conhecê-la pessoalmente, não é? Ao vivo na televisão, Obrigada. Olha, eu só há um vencedor, não é? Ou se quisermos, há 3 vencedores nas eleições: um António José Seguro, 2 António José Seguro, 3 António José Seguro. Não há outras eleições. Ele foi um candidato solitário, por sua auto-iniciativa candidatou-se. Ele foi apoiado, ao contrário de André Ventura, ele foi solitário porque quis, porque teve muitos apoios, mas praticamente não se referiu a esses apoios e só episodicamente é que apareceu, aliás, com um dos apoiantes. Portanto, ele fez questão de fazer, como ele disse, uma campanha que o libertam de amarras. E, portanto, ele é claramente o vencedor e digamos que não há partilha de palco com mais ninguém. Muito bem. E João Gabriel partilha desta opinião? Não, claramente, quer dizer, António José Seguro personifica a história do patinho feio que se transforma num cisne e de que maneira se transforma num cisne. É eleito com a maior votação de sempre de um político em Portugal. Voltando ao dia de ontem, é interessante, porque isso também marca as diferenças entre André Ventura e António José Seguro. António José Seguro começa o discurso de vitória, com o perfil dele, referindo-se às vítimas do mau tempo que tem assolado o país durante mais de uma semana. Curiosamente, André Ventura fez dos 2 últimos dias de campanha o ponto forte foram as vítimas, o estado de calamidade, tudo, pedindo o adiamento das eleições. Não refere uma única vez a situação nem nenhuma das vítimas do mau tempo. Portanto, aqui está a fronteira da demagogia entre aquilo que se diz num dia ou em 2 e aquilo que depois é evidente que eu creio que André Ventura não estava à espera daquele resultado. Porque é verdade, eu estive a fazer contas, é verdade que ele cresce 431 mil votos desde a primeira volta, mas na verdade ele fica muito longe dos 2 milhões e 300 das legislativas de maio, em que a AD e a Iniciativa Liberal somam 2 milhões e 300, e só vai buscar esses 400 mil votos do universo de 2 milhões e 213 mil que estavam disponíveis de Coutinho Figueiredo, Gouveia Melo e Marcos Mendes. Portanto, é um resultado claramente abaixo das expectativas, embora ele reclame que tem uma percentagem maior que a AD, mas efetivamente tem menos de 280 mil votos em números absolutos do que a AD teve em maio. Derrotado, André Ventura, eu acho que ele teve sempre a ser derrotado durante a campanha toda, por uma razão simples. Ou seja, ele fez ele disse que tinha ganho pelo simples facto de ter passado à segunda volta. Depois declarou que o seu objetivo era tornar-se o líder da direita durante a campanha, ou seja, que esta operação promocional como candidato à presidência da República o transformasse no líder da direita, e nós fomos assistindo dia atrás dia a líderes políticos da direita a rejeitarem André Ventura e a endossarem o voto em António José Seguro. Todos, quase toda a gente, não é? Com poucas exceções, até com alguma ironia, podemos dizer que a única pessoa que André Ventura disse que endossava o voto nele era Francisco Sá Carneiro, não é? Um político que tinha falecido antes de André Ventura ter nascido, porque, enfim, esse não podia dizer nada. Todos aqueles que podiam dizer alguma coisa estavam vivos, disseram todos que votavam, endossavam o voto em relação a António José Seguro. E como é que André Ventura respondeu a isso? André Ventura foi dizendo, isto é o sistema, isto são os líderes do passado, do sistema, o povo da direita vai votar em mim. E ontem, na noite eleitoral, descobrimos que o povo da direita, afinal, preferiu, é uma coisa que até é um bocadinho humilhante, se quisermos, que é a direita tradicional, a direita democrática, mostrou tanta repulsa a André Ventura que até votou no candidato socialista. Quer dizer, não podia ser pior, não é? Desse ponto de vista. É claro que se o candidato da segunda volta tivesse sido Gouveia Melo ou Luís Marcos Mendes, a derrota podia ser a mesma em termos de números, mas a humilhação era menor. O que é realmente humilhante é ele sentir que, pretendendo ser o líder da direita, o que ficou marcado é que ele, de facto, é o líder da extrema-direita, porque a direita preferiu votar
contra a natura num candidato socialista a votar num outro candidato de direita. Isso é uma coisa que resultou também da eleição de ontem. E mais do que a vitória do PS, é isso que fica latente, esta união de esforços para tentar travar o crescimento de André Ventura. Sim. Digamos, grande parte digamos, dos votos de António José Seguro são votos contra André Ventura. Acho que o próprio António José Seguro sabe isso. Aliás, grande parte do perfil do Presidente da República foi definido pelo seu adversário, não é? André Ventura fez duas campanhas, fez a campanha dele e a campanha do António José Seguro, que facilitou bastante a vida a António José Seguro. O Partido Socialista é uma espécie de... tem uma vitória agrodoce. Ou seja, por um lado, isto permite pensar-se que aquele processo que parecia que o PS estava a enfraquecer a esquerda, e a esquerda do PS, a esquerda mais moderada, estava a enfraquecer, que foi contrariado pelas eleições autárquicas, voltou a ser contrariado nestas presidenciais, o que abre uma boa perspectiva em relação ao futuro próximo do Partido Socialista e ao seu líder, José Luís Carneiro, mas ao mesmo tempo o Presidente da República, o novo Presidente da República, António José Seguro, explicou que, sendo que ele não tinha amarras, amarrava o Partido Socialista. Como? Dizendo que vai garantir por ele que o Governo vai cumprir o mandato até ao fim. Portanto, ele está a dizer a José Luís Carneiro, os miniciclos era com o outro Presidente, com este Presidente atual não vai haver miniciclos, eu vou fazer tudo o que puder para que este Governo se mantenha em funções, o que é uma amarra que ele deixa em cima do Partido Socialista e do seu líder, José Luís Carneiro. Há duas notas ainda da noite de ontem que é importante assinalar, que é a primeira, José Luís Carneiro faz a primeira declaração da noite, que é, como quer dizer, não se esqueçam que António José Seguro foi apoiado pelo PS, mas vai às Caldas da Rainha e António José Seguro não faz uma única referência no seu discurso ao secretário-geral do PS. O que é que eu quero dizer com isto? Se o PS está à espera que António José Seguro seja o pivô do renascimento do PS, estão enganados. Da mesma maneira que o Governo não pode acreditar que António José Seguro vai cobrir as carências do Governo. Aliás, há uma coisa muito interessante ontem, é a segunda nota que eu queria assinalar, é que Luís Montenegro faz também uma declaração muito cedo sobre umas eleições em que ele próprio, 3 semanas antes, se decidiu auto-excluir para reclamar o quê? Para reclamar longa vida ao Governo, portanto, mandato completo, que é, no fundo, dizer, ele faz uma intervenção mais sobre governação do que propriamente sobre presidenciais, enumera aí quais são as competências do Presidente, não vá António José Seguro pensar que tem o poder executivo em pleno, e depois daí vamos ter 3 anos e meio sem eleições. António José Seguro depois repete, com meio ano a menos disto, vamos ter 3 anos sem eleições e não haverá comigo, se depender de mim, e na maior parte das vezes a queda de um governo ou a dissolução da Assembleia da República não depende do Presidente. Vejo que apesar de tudo, de certeza absoluta, não é? Apesar de tudo, a intervenção de José Luís Carneiro foi mais correta do que a de Luís Montenegro. Ou seja, eu acho que as intervenções estiveram condicionadas por uma coisa que não tem a ver nada com a política, que era o futebol. Havia um jogo do Benfica e as pessoas dividiram-se. Uns fizeram intervenções antes do jogo e os outros no final do jogo. Realmente, é um facto. É um facto. E José Luís Carneiro apressou-se para fazer uma intervenção cedo, para ser visto pelas televisões, para ter impacto da sua intervenção. E depois, eu acho que Luís Montenegro, nesse aspecto, eu não digo que faltou a lealdade ao Presidente da República, ao novo Presidente da República, embora o Presidente da República te realçou muito, que espera lealdade da parte do Primeiro-Ministro, mas excedeu-se um pouco, não é? Ou seja, ele não precisava de ter procurado, aparentemente procurou condicionar o Presidente da República ainda antes de se ter encontrado, não é? Ou seja, achei que, enquanto que a comunicação de José Luís Carneiro é apropriada ao momento, a de Luís Montenegro estica um pouco aquilo que devia ser uma intervenção do Primeiro-Ministro face a um Presidente da República. E o mais estranho, já agora só um pequeno pormenor, que é até uma malícia, o mais estranho é Luís Montenegro ter comunicado que tinha telefonado tão bem a André Ventura, que é a coisa ainda mais estranha. O que é que o Primeiro-Ministro, uma coisa é dar os parabéns ao vencedor, futuro Presidente da República, e outra coisa é telefonar ao derrotado. Eu gostava de saber que tipo de conversa... Deve ter-lhe dito, afinal, não é julgado da direita, só pode. Pois, que tipo de conversa é que ele terá tido com a só para
para se gabar, para fazer o E a outro propósito sofrer. disso, João Gabriel, que relação é que podemos esperar agora entre Belém e São Bento? Não, quer dizer, a relação existente já atualmente entre Belém e São Bento não era famosa. Portanto, Montenegro manteve sempre Aprendeu, Marcelo Aprendeu. na margem. Mas eu só queria, antes de responder, só queria dizer que não podemos desconsiderar o resultado de André Ventura, apesar de tudo o que aqui já dissemos. E André Ventura, o crescimento, se chegou ao teto ou se vai começar a esvaziar, vai depender muito da ação do Governo nestes próximos tempos. Porque houve várias tempestades meteorológicas, mas vai haver uma tempestade política se efetivamente as pessoas não sentirem apoio no terreno. Isso vai desgastar muito o Governo e eu creio que o Governo vai ser obrigado, eu acho que o Luís não concorda comigo, mas eu acho que vai ser obrigado a fazer uma remodelação muito cedo. Porquê? Porque em novembro do ano passado foi apresentado com pompa e circunstância o manual de crise. E das três, uma. Ou o manual não previa uma catástrofe daquela que aconteceu, ou a capacidade de resposta não foi aquela que devia ter sido, ou então nem uma nem outra. E, portanto, como vão continuar no verão a haver incêndios e no inverno a haver temporais espero que toda a vida. Portanto, o Governo tem que ter uma capacidade de resposta que esta Ministra da Administração Interna, e não só, não garante. É inevitável esta substituição? Deixa-me só, sobre esse tema, eu não disse que não ia haver uma remodelação. O que eu disse é uma coisa diferente. Foi que Luís Montenegro talvez se pudesse remodelar a ele próprio no sentido de mudar de comportamento, de exercício das suas competências, para evitar o resto da remodelação. E dizia isto por uma razão que me parece também evidente. É que o problema não me parece ser apenas nas pastas, embora é evidente que esta experiência que nós tivemos destes meses permitem a qualquer pessoa de nós, mesmo sem estarmos sentados na residência oficial de São Bento, identificar onde é que há problemas. O problema mesmo é do núcleo político central, do núcleo duro do governo. Ou por incapacidade de Luís Montenegro de agir rapidamente sob pressão, ou por falta de meios, não é meios fora da administração pública, não, é meios no gabinete, não é? Ou seja, ele falta ali um núcleo duro, ele precisava de se reunir outras pessoas, independentemente, ou seja, muitas das fraquezas que nós encontramos dos ministros decorrem da falta de um aparelho superior a nível da até porque é ele quem dá sempre a cara em qualquer uma das situações. Não, até para as pessoas ficarem com ele. O Paulo Lourenço foi nomeado agora o líder desta estrutura de missão, não tem assento num Conselho de Ministros, não tem força, o Paulo Fernandes não tem força política e, portanto, isso vai limitar muito a ação que ele vai ter. E eu volto a frisar, eu acho que muito do futuro deste governo vai depender daquilo que se passar nos próximos meses ali na região centro. Estar aqui a foi a acompanhar única afirmação, Gabriel, foi a única afirmação enérgica do António José Seguro, Presidente da República, ontem no discurso dele foi essa. Eu, em relação a este assunto, vou estar atento.